que tomar um tiro, né? E eles podiam pegar salmonela também, porque não era muito bem vedado às vezes, mas assim, fazia parte, né? Mas salvou dezenas de milhares de pessoas. Mas não isso aí. botulismo que nem os caras no navio, não, né? Também podia ter. Também, né? Também podia ter. Enquanto eu como aqui meu milho, ó. Caio, você, sua câmera é aquela, lá e também quero meu presente, hein? Espero que seja ketchup agora. Manteiga, né? É. Isso que eu ia falar. Menina manteiga, pô, melhor. Por que quando os caras pedem, você quer milho na manteiga? Você fala que é, ele coloca margarina, cara. O cara quer cortar custos. É. Bom, sou o Caio Pedrosa, sou professor da Universidade Estadual de Londrina, também produzo o podcast Hora Americana. É um prazer estar aqui, né? Agradeço muito aí o convite e também prazer conhecer aí o Thomas, o Vitor, que eu já conheço o trabalho. Enfim, vai ser ótimo falar da guerra. E eu trouxe como presente uma coisa bem de nerd, que é um cartão da Biblioteca de Nova York. Olha só. É um dos lugares onde eu me diverti muito, né? Minha mãe que é bibliotecária, ela... Na biblioteca já aconteceram várias tragédias dos filmes lá nessa biblioteca, exato. né? Isso é muito filmado, né? Biblioteca Central ali. É que tem uma rede grande em Nova York, né? São várias. Mas tem essa central ali que tem os leões, que é o símbolo. Essa é famosa, né? Que tem o centro ali. Minha mãe é bibliotecária, então também me ensinou a não ter vergonha de ser nerd, de gostar de livros e tudo mais. Então, Você tá entre nerds, fica tranquilo aí. Então... Eu não sei o que vocês acham. O pessoal coloca nerd só o pessoal que gosta de quadrinhos, de bonequinhos. Star Acho que Wars. nerd é todo mundo que sabe muito de algum assunto, é muito... o cara se aprofundou muito num assunto, qualquer assunto eu já acho que é nerd. Tem músico nerd, tem pintor nerd. Nerd é um sentimento. Exatamente. Exatamente. Tá dentro de nós. Mas como a gente começa a falar de guerra civil, Voga, quer dar o contexto da época? Como que você acha que a gente começa? Cara, eu vou dizer assim, por que começou a Guerra Civil Americana é muito complicado de se dizer, porque muitos historiadores dão inícios diferentes de aonde essa causa está. Mas eu gosto muito de quando se diz que começou na Declaração de Independência do país. Ué? Quando o país foi declarado uma república, onde todo cidadão seria livre, mas manteve a escravidão como parte do seu sistema. Então a escravidão ela foi mantida, havia dentro alguns dos pais fundadores dos Estados Unidos que eram contra essa prática, mas para que não se perdesse o apoio do Sul, onde era uma prática muito comum e uma prática onde se entendia que não, a nossa economia depende da escravidão, os Estados Unidos manteve a escravidão assim que se conquistou a sua independência da Inglaterra. E a escravidão ela continuou sendo uma questão muito debatida nos anos seguintes, né? Os Estados Unidos de 1861, que é o ano que de fato inicia a guerra, e de 1776, era muito diferente. Começou com 13 colônias na costa do Atlântico. E o país foi se expandindo. E na década de 1830, no final dela, teve uma guerra contra o México, onde uma série de territórios foram sendo conquistados. Teve toda uma questão com o Texas. O Texas era um território mexicano, passou a ser uma república independente, foi anexado como parte de um estado dos Estados Unidos. A compra da Louisiana, que era um território espanhol, depois foi comprado da França. Então, territórios indígenas foram sendo conquistados. Então, o século XIX, a primeira metade dele, foi um processo de expansão muito grande e muito rápida dos Estados Unidos. E com isso, se veio aquela dúvida. Esses novos territórios que a gente está conquistando e que estão sendo integrados ao nosso território vão ser territórios onde a escravidão vai ser proibida, como ela de fato é no norte do país, ou a escravidão vai ser permitida como ela é no sul do país. Cara, que confusão. Porque havia o pensamento de que se tivermos muito mais estados que são livres, como se fala, os free states, logo as questões políticas de quem defende a abolição vão ter tantos políticos com peso maior que logo a escravidão vai acabar. Entendi. E se entendia que caso tivessem muitos políticos defendendo a escravidão, porque muitos estados escravistas, a escravidão ia se expandir. Mas essa conta era quantos estados versus quantos estados, mais ou menos? Cara, eu não sei te dizer agora de cabeça, assim, mas chegou um momento... Mas pendia mais para que lado? Era equilibrado. Era equilibrado. Chegou um momento que tinha 10 e 10. Por exemplo, quando o Missouri foi ser um estado dos Estados Unidos, ele ia ter um estado escravista a mais. Tá.
Então, nesse momento, o Maine se separa, eu acho que de Massachusetts. É difícil falar esse negócio. É difícil, o Maine é muito mais fácil. Fala aí, Massachusetts. Aí, ó. O Maine se separa. Pra quê? Não, porque agora a gente vai ter, então, um estado livre a mais. Ou seja, fica equilibrado. Mas conforme mais estados vão surgindo, vai se tendo essa balança. Teve o Acordo do Missouri, em 1820, onde ficou estabelecido que, ó, a partir dessa linha aqui, em paralelo no meio dos Estados Unidos, acima dela, não vai ter escravidão. Mas, caso algum escravizado fuja acima dessa linha, o seu senhor pode persegui-lo aqui. Então tinha sempre aquele morde-a-sopra entre abolicionistas, tentando colocar suas políticas à frente, e aquela de também não podemos desagradar os escravistas. Então foi por algumas décadas uma questão de ora se agradava os escravistas, ora se agradava os abolicionistas. E quando o Kansas, o território do Kansas, foi se tornar também um estado, se colocou que não, então vai ser um referendo, vai ter uma votação popular para se decidir se ele vai ser um estado livre ou se ele vai ser um estado escravista. E com isso, mas quem vai dizer são os colonos que vivem lá. E uma série de escravistas foi para o estado para fazer peso e votar como se o estado fosse um estado escravista. E uma série de abolicionistas foi também. O que deu início a uma guerra civil que durou 7 anos no Kansas, que é o Bleeding Kansas, culminando com o Kansas tornando um estado livre. Mas haviam tensões entre escravistas e abolicionistas dali, que elas foram escalando de 1820 até quando foi assinado o Acordo do Missouri, que se tornou uma lei nos Estados Unidos, até o início da Guerra Civil, em 1861, foi um momento de escalada de tensões entre estados abolicionistas e estados livres. No final, já se tinha 18 estados livres para 15 estados abolicionistas. Então, tinham estados mais livres. E o receio de que, em algum momento, alguém vai invadir o Sul e vai acabar com toda a escravidão, vão tirar os escravizados de nós. Havia no Sul esse pânico de que está crescendo tanto o movimento abolicionista de que os caras vão acabar com o nosso estilo de vida aqui no Sul. Complementando, né, o que o Vogel falou, concordo bastante com essa ideia. Eu acho de que a questão volta lá na época da independência, na época da formação da Constituição, né, porque os Estados Unidos ficam independentes em 1776. E a Constituição vem depois disso, né, ela é escrita em 1787. E quando ela é escrita, já tem uma polêmica ali na escrita dela, que é justamente a questão da escravidão. A escravidão já aparece ali nesse momento, porque eles têm que decidir como que você calcula o número da população para definir o número de deputados. Então, como que a gente conta isso? E os estados escravistas queriam contar os seus escravos como parte da população para ter uma representação maior no Congresso. E aí, inclusive, até hoje tem na Constituição americana, claro, não tem mais escravidão, mas está lá uma cláusula que define que se contaria os escravos como 3/5 de uma pessoa livre. Olha só. Né? Então, tem na Constituição essa definição. Então, eles calculariam para definir assim, quantos representantes teriam nos estados escravistas. Então, foi um acordo que eles fizeram. E, ao mesmo tempo, eles embutiram na própria Constituição já uma lei para capturar fugitivos, né? Porque esse era um problema. Os escravizados fugiam do Sul para estados livres no norte. Então já colocaram na Constituição esse acordo, mas os estados, os deputados que defendiam, né, a liberdade, eles acabavam colocando também uma cláusula que dava uma data para o fim do tráfico atlântico, né, para que não entrassem mais escravizados nos Estados Unidos, projetando que com isso a escravidão porque ainda continuava a entrar escravizados. Sim. E termina em 1807. Se não me engano, 1807 e 1808 é que entram os últimos africanos, né? O que eles não esperavam é que a escravidão iria se reproduzir mesmo sem o tráfico atlântico, né? Porque pelo nascimento de escravizados. Sim. Porque entraram nos Estados Unidos 400 mil escravizados, né? Mais ou menos, africanos. E na época da Guerra Civil tinham 4 milhões. Caramba. Escravizados. Então se reproduziu naturalmente, né? Às vezes não tão naturalmente, que eles tinham incentivo ali a reprodução, né? O que tornava também, às vezes, as pessoas falam, né, que a escravidão no Brasil foi menos violenta que nos Estados Unidos, em certos sentidos até o contrário, né? Porque nos Estados Unidos a mão de obra, como não entrava africanos, era muito mais custoso adquirir escravizados. Então o que acontecia é que tinha uma reprodução interna, então a gente tinha que cuidar um pouco melhor do escravo, inclusive, né? Você não podia deixar ele morrer tão facilmente. Então tinha essa reprodução interna e aí cresce a população escrava e cresce a escravidão também, né? Num processo que não era o que eles estavam esperando na época da independência. Eles estavam esperando que muita gente ali esperava que a escravidão fosse declinando, né? No início do século XIX. E vai acontecendo o contrário. A escravidão se fortalece nos Estados Unidos no início do século XIX. Então, até a época da Guerra Civil, a escravidão está em expansão
nos Estados Unidos. Com o crescimento da população, com o crescimento de terras que são utilizadas como uma mão de obra escrava, especialmente por conta do fenômeno da explosão, né, das fazendas de algodão, né, que crescem muito no período, depois das plantations lá. Das plantations de algodão, que vão se expandindo por esse sul, que essas terras novas do oeste, né, a parte do oeste do sul, né, do sudoeste, vai sendo ocupada por essas fazendas, especialmente de algodão, mas de outros produtos também, e ali vai se expandindo, então, a escravidão no início do século XIX, que era uma coisa que na época da independência, eles acreditavam que, com o tempo, a escravidão deixaria de existir. Como deixou de existir no norte, né? No norte tinha escravidão na época da independência. E qual foi o motivo de ir lá acabar antes? Porque ela era minoritário, né? Não era tão central, né, na economia, né? No norte a escravidão não tinha esse aspecto tão central na economia. E no sul foi crescendo, né? E o algodão deu esse impulso, né? Sei. E aí, depois, não sei se a gente já entra nisso, mas tem toda a questão de como que aconteceu esse fenômeno do algodão. Que isso é uma história bem interessante também, não sei se... Pode entrar. Vamos já falar, então. Em 1790, no norte dos Estados Unidos, vai ser fabricada a primeira máquina o descaroçador de algodão. Porque antes você tinha que colher o algodão e tinha que tirar o caroço de dentro. Na mão. Então isso demorava horas, né? E aí o Eli Whitney, né? Ele cria uma máquina que tira o caroço do algodão. Então passava o fio por um caninho assim e ficava o caroço. E isso tornou o algodão muito mais produtivo, né? Então é muito curioso isso, porque a gente pensa que a industrialização está em contradição com a escravidão. Mas a invenção de uma máquina que é típica daquele momento de criação de tecnologia da Revolução Industrial, ela impulsionou a escravidão no sul dos Estados Unidos e deixou muito mais lucrativo, muito mais viável explorar a mão de obra escrava ali no sul dos Estados Unidos nesse período, e vai levar esse crescimento da escravidão, ao mesmo tempo que o norte abandona a escravidão, né? O sul vai ter uma escravidão super... vai enriquecer muitos fazendeiros, vai ser muito difundida ali no sul dos Estados Unidos. Para tu ver, só para ter uma ideia da noção da quantidade, quão grande era a escravidão, o sul se estimava que ele tinha uma população de 9 milhões de pessoas. Desses 9, 4 milhões eram escravizados. Se estima que nos Estados Unidos da época, 1 a cada 7 americanos pertencia a um outro americano. A cada 7 americanos nos Estados Unidos pertencia a outro. Então era muita gente escravizada. E uma diferença muito grande dos sistemas econômicos entre sul e norte. O norte já tinha um sistema de serviços, de industrialização, enquanto o sul, o foco ainda era as plantations, grandes plantações de algodão, e algumas assim que pode dizer, sei lá, melão, abacaxi, melancia, trigo, fumo. Cana-de-açúcar não. Cana-de-açúcar, mas o algodão ainda era o grande forte. E era vendido principalmente para França e Inglaterra, no momento em que se alimentava muito ainda os primeiros passos da Revolução Industrial. Então o Sul tinha uma força econômica muito grande, tinha uma força política muito grande dentro dos Estados Unidos. Então, e num momento de independência, claro, a gente pensa, faz quase 100 anos que a independência dos Estados Unidos tinha sido proclamada, mas ainda o país estava se encaminhando para ser o que ele era hoje. E dentro do Sul tinha uma questão onde os grandes fazendeiros se identificavam muito mais com seus governos locais e estaduais do que, de fato, ao Estado dos Estados Unidos da América. Então, não era muito claro ainda naquele momento aonde terminava o poder dos governadores e começava o poder dos presidentes. Então, não se entendia exatamente, dentro de muito desses grandes fazendeiros do Sul, quão bom seria ter um Estado forte, sabe? De temer, inclusive, de que um Estado forte pudesse vir a prejudicar as grandes plantações. Então, havia uma identificação muito maior com o governo dos estados do que, de fato, com o governo nacional dos Estados Unidos no Sul. Entendi. Eu acho que interessante comentar assim aqui, como eu não sou o historiador da mesa, eu vou comentar mais na parte questões militares, enfim, né? E preparação para a guerra, que é o que eu estudei. Então, acho que o interessante dessa pergunta de antecedentes da guerra é por que uma guerra? Né? Porque o tema, sem dúvida... A princípio, tem os estados que usam escravizados e outro não. Sim. Por que teria uma treta entre eles? E no norte tinha alguns estados que ainda tinham escravizados. Delaware era um estado do norte e ainda tinha Maryland, ainda tinha também. O atrito veio por quê? Pois é, o atrito aparecia de várias formas, assim, tem as que são mais comumente retratadas nos filmes e depois as que a gente vai falar mais pra frente, eu acho, que não são tão bonitas assim. Mas, na época, os estados do Sul usavam muito o argumento de que eles
não queriam, digamos assim, passar algum tipo de legislação do fim nacional com relação à escravidão com questão de direitos dos estados. Não, porque a gente é uma federação, cada estado decide o seu, a gente está decidindo aqui, então não tem conflito aqui, é uma questão de direitos dos estados. Os historiadores mostram, né, como que, na verdade, isso era só uma fachada, porque antes da Guerra Civil tinha os comissários da secessão, que eles chamavam, tem todo um trabalho, esqueci o nome do historiador agora, depois eu pego, onde ele mostra os documentos dos caras que iam para os estados do sul para tentar convencer os líderes políticos de lá a entrar numa guerra de secessão, de realmente se organizar e falar, vamos pedir independência e vamos separar. E nessas conversas documentais, cartas que eles mandavam para tentar convencer eles que, olha, não vai ter jeito, a gente não vai ter solução pacífica, isso de cada estado decidir por si, tá com os dias contados, isso vai cair. O tema que eles sempre traziam era a escravidão. De tipo, olha, você vai perder suas coisas, sua fazenda não vai mais dar certo, a produção... Era o tema que sempre aparecia, então isso meio que ajudou a derrubar de vez essa tese de que poderia ser um outro motivo, né? A escravidão é o grande motivador. Mas, além disso, né, você vai falar, tá, os estados do norte, a população era muito maior, 3, 4 vezes maiores. Economicamente, a economia... Durante a Guerra Civil, a economia do Sul vai definhando e a do Norte vai expandindo, né? Então, eles começam ali com uma economia 3 a 4 vezes mais rica no Norte do que no Sul, e durante a Guerra Civil chega a ser 10 vezes. Então, você pensa, pô, você vai começar uma guerra onde você tem uma população muito menor, você tem muito menos recurso, e você vai puxar a guerra, quer dizer, você vai puxar a independência e provocar... É isso, né? Por que eles fariam isso? Qual o racional? E aí parte do racional, justamente por eles venderem algodão para a França e para o Império Britânico e para o Império Francês, eram os impérios na época, né? Eu falei Inglaterra aqui, mas já é o Reino Unido. Exato. Enfim, a gente vai errar muito isso ao longo da conversa. Uma coisa ou outra, que a galera vai dar uma colher de chá pra gente. Dá uma colher de chá. Eles achavam que justamente por eles venderem, principalmente para o Império Britânico, que era a grande potência da época, eles iam entrar ajudando. Isso. Então, por exemplo, eles achavam que, olha, a gente não corre risco aqui, por exemplo, de tomar um bloqueio naval dos estados do norte, porque a gente vai ter a Marinha Britânica que vai vir dar suporte para o nosso lado da guerra, porque eles precisam do nosso algodão. Se eles tentarem de alguma forma atacar a gente de outro jeito, a gente pode comprar tecnologia inglesa. Isso não aconteceu. Então eles simplesmente também cometeram um erro de julgamento nessa parte de achar que eles iam ter ajuda externa para essa guerra e na verdade não tiveram nada, né? Porque a guerra não é automática, né? A guerra é relativamente rara comparado com as outras soluções de conflitos que a gente tem. A guerra é esporádica e ali foi uma guerra muito grande, né? A Guerra Civil Americana se via que ela podia acontecer, não foi uma coisa que de repente, caraca, entramos em Guerra Civil, não. As tensões eram escaladas a ponto de que se imaginava de que podia acontecer. E os políticos do Sul já estavam se arquitetando de, caso aconteça, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente vai ser apoiado pelo Império Britânico. Por quê? A gente alimenta a máquina industrial dos caras, então podemos ficar tranquilo que eles estão com a gente. O que não vê se concretizar. E só retomando, acho que essa questão que o Thomas colocou, né, de que existe essa história, a Guerra Civil foi por conta do direito dos estados. Tudo bem, mas era o direito dos estados de fazer o quê? De ter escravos. Hoje em dia, nenhum historiador sério sustenta essa ideia. Isso foi sustentado por um tempo. Não. O pessoal até diz que a escravidão, mas é exagero. Foi para defender o direito dos estados. Hoje em dia, nenhum historiador sério defende isso mais. Justamente com isso que o Caio falou. Beleza. Que direito que vocês queriam defender? O de ter escravizados, pô. E documentos deles mesmos falando exatamente isso. Eles não tocavam em outro assunto quando eles conversavam de forma privada entre eles. Um monte de coisa e também isso. Era só isso que pegava. Se quiser, eu posso até ler o vice-presidente da Confederação. Ele disse o seguinte, ali na época da secessão, né? Ele falou, as fundações do nosso governo estão lançadas. Sua pedra fundamental repousa sobre a grande verdade de que o negro não é igual ao branco. Que a escravidão, a subordinação à raça superior, é sua condição natural e normal. Este, nosso novo governo, é o primeiro na história do mundo baseado nessa grande verdade física, filosófica e moral. Cara, né? Isso foi o que o vice-presidente da Confederação falou na época. Que desgraçado. E todos os estados ali do momento, quando eles fazem a secessão, quando eles rompem com a União, né? Depois a gente explica um pouco melhor isso. Para eles é muito claro que a questão da escravidão é central. Eles estão defendendo a escravidão. E essa ideia de que a escravidão, ela não é mais como se pensava antes, como um mal necessário. A escravidão é positiva. A escravidão é a melhor forma de lidar com a diferença racial da sociedade. E a melhor forma de construir a liberdade e a igualdade.
A escravidão é a melhor forma de construir o sonho dos pais fundadores, o sonho dos Estados Unidos de uma pátria livre, porque com a escravidão você iguala os brancos. Os brancos entre eles são iguais, né? Então era esse princípio que no Sul vai se fortalecendo, na verdade, no início do século XIX e vai tornando eles tão defensores, defendendo tão fortemente, tão raivosamente a escravidão. Eles não toleravam qualquer tipo de crítica à escravidão, né? Vai ser proibido o abolicionismo no Sul dos Estados Unidos, vai ser perseguido. Tem um grande abolicionista do Norte, né, o William Lloyd Garrison, que vai ter recompensa para quem capturar ele e levar para o Sul para ele ser preso, né? Então eles realmente tinham uma grande coalizão no Sul de defesa da escravidão e de barrar qualquer tipo de iniciativa que direcionasse para a abolição. Então tinha essa... E eles tinham essa força no Congresso, né? Que era desigual, porque como eles falaram, a população do Norte, ela era maior, né? A economia do Norte era maior, mas no Congresso, como tinha igualdade no número de senadores, você tinha uma igualdade entre estados escravistas e estados do Norte. E como tinha a recompensa dos 3/5, né, de escravizados, você tinha um equilíbrio também no Congresso. Então, os estados escravistas existiam um poder político muito, muito grande nos Estados Unidos no início do século XIX. E isso, ao mesmo tempo, isso vai irritando muitos políticos do Norte. Vai tornando muita gente do Norte muito reativa a essa política escravista e esse domínio do Sul, né, da política americana, e vai gerar todo um discurso não só abolicionista, né? Os abolicionistas são uma parte minoritária ali, mas um discurso especialmente em torno aí da expansão pro oeste, de que, olha, nós queremos as terras, né, o pessoal do Norte, nós queremos as terras para que elas sejam para pessoas livres. Não para que se leve escravidão. Nós queremos a terra para pessoas como nós, pessoas livres, que vão lá para plantar, para desenvolver essas terras. E não para que esses brancos bárbaros do Sul, e aí começa também esse discurso muito negativo, né, dos sulistas, vão e levem seus escravos lá para expandir a escravidão. Nós queremos essas terras para que elas sejam terras realmente livres. Então, esse dilema em torno das novas terras, né, que são adquiridas, que vai ser o foco ali de que vai levar a essa rixa também, né? Porque tem novas terras e o que vai ser? Porque você também decidir o que são essas novas terras, decidir o futuro do país. Esse país está se direcionando para o quê? Para se tornar mais escravista ou mais livre? Para onde que vai os Estados Unidos? Né? É possível continuar nessa situação de conviver? Né? Aí vem o discurso famoso do Lincoln, né? Que é a casa dividida, que vai dizer, olha, uma casa dividida não fica em pé. Né, citando a Bíblia ali no discurso muito famoso dele, que é justamente essa ideia, olha, não dá para continuar nessa convivência, a gente precisa decidir se nós vamos ser um país de escravos, e aí vai espalhar a escravidão pelo país inteiro, ou se nós seremos um país livre, né? E claro que no momento desse discurso o Lincoln estava defendendo que se caminhasse para o fim da escravidão. Então é essa ideia de pensar o futuro dos Estados Unidos. Por isso que é uma ideia pensar o que é essa liberdade. Essa liberdade que os brancos sulistas defendiam, né? Que é completamente absurda pra gente, né? De que com escravizados você é mais livre, ou um outro sentido de liberdade aí que pensa o trabalho livre, a terra para o trabalho livre. Então tem esses princípios, essas lógicas filosóficas também que baseiam o sentido da nação americana do futuro. Eu acho que essa é uma questão importante. Aí, além desse conflito de grande escala, no meio do século XIX também começou a aumentar, começou a virar um tema cotidiano também. Porque você pensa, por exemplo, na época da independência dos Estados Unidos, você já tinha jornais, por exemplo, mas não era uma coisa tão generalizada, a população alfabetizada não era tão grande. No meio do século XIX, você já tem muitos dos jornais que a gente lê hoje. A The Economist já existia na Inglaterra, ou acho que o New York Times já existia também, se não me engano. Você já tinha grandes jornais de grande circulação, as pessoas se informando pela mídia, de tudo quanto é coisa. Aí você imagina, foge, porque a população escravizada tentava fugir, tentava resistir do jeito que podia, e tinham estados que estavam justamente na fronteira. Aí a pessoa consegue fugir, foge para o norte. Ela chega no norte, ela encontra pessoas negras que vivem normalmente e tem filhos e põe o filho na escola e vai na mesma igreja, tudo normal. Ela chega lá como uma refugiada. As pessoas podem acolher, né, o sentimento de parte com certeza vai ter gente lá que vai querer acolher essas pessoas que elas estão fugindo. Só que a Constituição do seu país diz que a pessoa tem que ser devolvida para o estado escravista para voltar para ser escravo lá. E isso vai aparecer no jornal, isso começa a aparecer na capa do jornal, começa a aparecer tudo, e a população vai falando, cara, isso é revoltante, como assim? Né? São pessoas como a gente, eles estão fugindo para cá e a nossa polícia, eu sou obrigado a ajudar a devolver a pessoa para ela ser torturada todo dia? Como assim? Isso virou tema que é todo dia, você não consegue mais, porque as pessoas estão tentando fugir o tempo todo. A notícia de que
Por mais que eles tentassem não alfabetizar a população escravizada do Sul, eles acabavam tendo acesso. Você queria que eles acessassem a Bíblia, tem a questão de que, olha, precisa ter filho. Né? Então, a informação ia chegando e as pessoas iam tentando fugir, e esse conflito passou a fazer parte da vida cotidiana de muita gente do Norte também. Você fala, cara, eu vivo num país que eu tenho que, de alguma forma, ser um colaboracionista da tortura dessa gente, né? Para os abolicionistas da época, isso era um absurdo completo, né? E entrava no próprio direito dos estados do norte, né? Se no norte a gente não tem escravidão, como que uma pessoa que entra aqui vai ser capturada como escrava? Então, você vai me obrigar a devolver pro cara? Como assim? Então, eu sou obrigado a concordar com a escravidão mesmo. Exatamente. Aí como que você foge disso? A opinião pública começa a mudar. Isso já se via isso na década de 1840, mas fica muito forte na década de 1850. Teve um caso muito famoso, foi o caso do Dred Scott. Dred Scott era um escravizado no Missouri, e aí ele com o seu senhor se mudou, se não me engano, para o Maine, onde não tinha escravidão. Dred Scott então entendeu, não, então agora eu sou homem livre, aqui não existe escravidão. Mas seu senhor volta para o sul, onde ele volta a ser escravizado. Dred Scott então entra com uma ação judicial. Perde, entra no âmbito nacional, perde de novo e apela para a Suprema Corte. E o resultado é que a Suprema Corte escreve que uma pessoa descendente de africanos, livre ou não, ela não tem os mesmos direitos de uma pessoa branca. Esse cara nem devia estar procurando justiça porque ele não é cidadão. Isso foi um revés muito grande no pensamento abolicionista e chocou a comunidade dos Estados Unidos. Até hoje é considerada a pior decisão da história da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é tu afirmar que um preto é inferior a um branco. É um absurdo gigantesco. E isso exacerbou os ânimos da galera na época. Nunca se teve no Sul alguém defendendo que a ideia da Guerra Civil era a ideia a favor da escravidão. Eles sempre diziam que era o direito dos estados, que quando eles entraram na guerra nos Estados Unidos, estavam dizendo que eles não podiam sair quando eles quisessem, defendiam esse tipo de coisa. Só que era muito comum o medo do haitianismo. O primeiro país da América a se tornar independente foi os Estados Unidos. O segundo foi o Haiti. O Haiti era um dos países que mais recebia escravizados na época, na região do Caribe, e lá os escravizados se revoltaram e saíram matando todo mundo. Enforcavam seus senhores, até mesmo brancos que não eram donos de escravos, os caras não queriam nem saber, e tomaram o poder. E esse medo dos escravizados se organizarem e tomarem o poder se espalhou por toda a América, inclusive nos Estados Unidos. Então o que o pessoal no Sul defendia? Esses abolicionistas no Norte, o que eles estão querendo é enforcar a gente. É que os nossos escravizados se reúnam para que venham assassinar todos nós. Nós é que seremos os escravizados. Então tinha esse medo do movimento abolicionista, porque nós seremos os próximos. Se não for a gente a escravizar, nós é que seremos os escravizados. E tudo isso ficou pior ainda, esse sentimento, quando um escravista chamado John Brown, ele, junto com uns filhos dele, mais alguns aliados, invadiram um arsenal de armas nos Estados Unidos, que hoje fica na Virgínia Ocidental, na época o estado da Virgínia, em Harper's Ferry, com a ideia de invadir esse arsenal e distribuir as armas para os escravizados que iam se unir a ele na luta. Era incitar uma revolta e assim iniciar uma revolta de escravizados e tomar o poder no país. Não deu certo, a execução acabou não sendo boa. Um dos abolicionistas principais da época, o Frederick Douglass, ele até foi... não faz isso, não vai dar certo, não vai ser bom para o movimento abolicionista. O John Brown seguiu em frente, foi capturado, foi julgado por traição e foi enforcado. E aí, o que aconteceu depois disso? A galera no Sul entendeu, a gente tem razão em defender a escravidão, porque é só o que esses caras querem. Esses caras querem revolta, esses caras querem baderna. Então, o movimento abolicionista, a gente tem que ser contra isso aí mesmo. Então, os nervos foram cada vez mais, no decorrer da década de 1850, ficando cada vez mais exacerbados, até que chega a eleição de 1860. A eleição de 1860 tinha um partido novo na jogada, que era o Partido Republicano. O Partido Republicano ele foi fundado da divisão de um outro partido. Hoje em dia a gente vê que nos Estados Unidos os principais partidos são o Partido Republicano e o Partido Democrata. Na época era o Democrata e os Whig. Os Whig se dividiram a respeito da questão da escravidão. Tinha uma galera mais... que tocava mais nessa ferida e dizia, gente, a abolição tem que ser uma pauta nossa. Entre essa galera estava um político do Kentucky chamado Abraham Lincoln. E entre esses que eram considerados abolicionistas radicais, não eram, eles só defendiam a abolição da escravidão. O Lincoln, inclusive, nem defendia a abolição, mas sim o controle dela. E essa galera se separou do Partido Whig e montou o Partido Republicano. Os republicanos ficaram muito conhecidos e o Lincoln se tornou um porta-voz tão famoso
desse novo partido que ele foi escolhido para ser o candidato à presidência na eleição de 1860. Ele tinha um discurso que dizia que os Estados Unidos não amam a liberdade, fingem amar a liberdade, que vivia na hipocrisia. E nessa eleição, o Lincoln ganha. E assim, foi uma eleição complicada porque nos estados do Sul, em 10 deles, nem colocaram o nome do Lincoln na cédula. Ele nem estava, ele era considerado uma abolição tão radical que esse cara nem vai aparecer. No Sul, praticamente ninguém votou no Abraham Lincoln. Só que no Norte a votação do cara foi muito expressiva. Ele ganhou tanto no colégio eleitoral quanto no número de votos. Sim. Então Lincoln foi eleito presidente e a partir do cara ser eleito, aí os políticos do Sul disseram: